Voltamos. Ótimo. Bom, então, eu estava dizendo, o hipotálamo também tem um papel fundamental no controle das nossas expressões emocionais. Significa, como é que eu sei que tem que ficar, por exemplo, como é que eu soube que eu tinha que era uma situação de tristeza ter perdido a minha avó ano passado? Porque existe uma estrutura que controla as minhas emoções. Como é que eu sei que eu tenho que ficar feliz quando eu, sei lá, quando eu me perdi professor? Ou quando eu me casei? Ou no meu primeiro filho, sei lá. Emoções. Controle de expressões emocionais. Uma relação direta com o hipotálamo. Tiroide. Mais uma estrutura. Tem o formato da letra U, mede ao redor de 5 centímetros, e aqui que a gente tem a produção de alguns hormônios, T3, T4 e calcitocina. Esse cara aqui, por exemplo, a calcitocina, né, esse hormônio, é quem regula os níveis de cálcio no sangue. Novamente, quem é que diz se o meu corpo precisa de mais ou de uma quantidade maior ou menor de cálcio? A calcitocina. É ela quem vai orientar e vai controlar esse papel. Tá bom? Que pode, por exemplo, diminuir os níveis de cálcio e por aí vai. Outra estrutura, paratiroides. Fica na região da glândula tireoide e é responsável pela produção do hormônio paratormônio. Outras são as suprarrenais, são as glândulas suprarrenais. Ficam acima do rim e produzem adrenalina e a noradrenalina. Sabe quando você está, como eu falei, né? Está andando na rua, é um cachorro. Sei lá, um cachorro vem correndo atrás de você. Automaticamente, você precisa ter adrenalina para conseguir reagir. O seu coração, quando dispara, você começa a suar mais, a respiração fica mais ofegante e você, sei lá, corre, sobe na árvore, alguma atitude você toma. Isso é adrenalina. Essa adrenalina, que é também um hormônio, é produzida aqui nessas glândulas suprarrenais. Temos o pâncreas também, que produz insulina, glucagon. Glândula pineal fica no cérebro também, uma outra região diferente, né? Volta lá para o cérebro. Tem como objetivo produzir a melatonina. Não é melanina. Melanina é a substância que controla a cor da nossa pele. Lembra que a gente viu isso? Me lembro, a Dani ainda foi na aula de cosméticos que a Dani então, estava falando de vitiligo. Melanina controla a cor da nossa pele. Então, melanina em excesso, a pele da pessoa fica com manchas, manchas escuras. Melanina em falta, fica claro como é no caso do vitiligo, que é a doença do Michael Jackson, por exemplo. Bom, então isso é melanina, mas aqui não está falando melanina. A palavra é melatonina. Professor, o que é esse negócio aí, melatonina? É o, digamos assim, vai, de forma bem, tem outras funções, mas talvez a principal, ou que a gente mais associa normalmente, a melatonina tem um papel fundamental no sono. Então, alguns chamam até de hormônio do sono. Então, assim, você habitualmente dorme dorme, sei lá, 2 da manhã. Geralmente, 2 horas antes do horário que você dorme normalmente, o seu corpo começa a liberar melatonina. Que é esse cara aí, ó. Melatonina. Por quê? Óbvio. Por quê? 2 horas antes. Então, a Maria sempre dorme meia-noite, sei lá. Ali pelas 10, o corpo dela vai começar a liberar melatonina, para que quando chegar a meia-noite, que é o horário que ela dorme normalmente, ela esteja cansada, esteja com sono querendo dormir. Então, vejam novamente, mais um papel fundamental do sistema endócrino no nosso organismo. Sem sono, você vai ficar doente, com certeza, não vai aprender, você vai ficar estressada, vai começar a ficar doente, lá. A gente já falou de sono. E aí, por isso que é importante a gente entender que a melatonina também é produzida por uma glândula. Legal, né? E também atua na regulação da insulina e por aí vai. Mais uma estrutura, timo. Produz hormônios tomosina e tipometina, que atuam nas células T.
ou alguns chamam de linfócitos T. Eu já falei sobre essas células para vocês. Células T são ou auxiliam no processo de defesa do nosso corpo, no processo de defesa. Se você, a gente inclusive acho que falou foi na aula foi na semana complementar, a gente não falou dessa aqui. Bom, mas as células T são células de defesa do nosso organismo. Se eu tenho uma concentração ideal desses dois hormônios aqui, tomocina e tipometina, eu tenho, teoricamente, pelo menos, uma produção adequada ou satisfatória de células T. Consequentemente, o meu organismo está mais protegido. Percebem? Até mesmo na defesa do nosso organismo tem um papel do sistema endócrino. Desses hormônios que auxiliam, que estimulam a produção dessa célula de defesa, né? Que são as células T. Bom, o testículo produz a testosterona, já falei bastante dela. Ovários produzem o estrógeno, já falei também, e a progesterona. E aí tem outras estruturas aí no livro para vocês verem o que são, o que fazem, por aí vai. Bom, existe uma série de doenças relacionadas ao sistema endócrino. Eu vou falar um pouco mais de diabetes, que é uma mais comum. Vou falar sobre os dois tipos de diabetes e depois eu vou só listar essas aqui, tá? Diabetes tipo 1 geralmente é uma doença autoimune. O que significa? É um problema do seu corpo. Pode perceber que a gente consegue diagnosticar diabetes do tipo 1 em crianças. Em crianças. Então, quem é diabético do tipo 1, logo, se você fizer um exame, você vai ver que que essa criança já tem diabetes, porque é algo autoimune. Outro tipo de diabetes tem a ver com o estilo de vida. Então, o diabetes tipo 2, o cara vai diagnosticar lá quando ele está com 40, 45, 50, 60 anos. Do tipo 1, não, logo criança. Por quê? Foi o que eu falei para vocês. O nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, ataca as células beta, as células que produzem a insulina. Ficam lá no pâncreas. Lembra? O pâncreas é uma estrutura do sistema endócrino. Quando as células de defesa atacam as células beta não têm mais condições de produzir insulina. Algumas ainda sobrevivem, as que sobrevivem produzem insulina, mas essa insulina é irrisória, é insatisfatória, uma quantidade muito pequena, frente ao que o seu corpo precisa. Consequentemente, se eu tenho uma quantidade insatisfatória de insulina, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A ideia é a seguinte, ó. Dá para ver? Isso. Deixa eu mostrar aqui. O nosso corpo, a gente falou inclusive sobre isso, né? É repleto de células. Geralmente, você tem uma célula aqui, e aí a glicose, que é um carboidrato, a turma chama de açúcar, mas é um carboidrato, tá? Fica circulante, ó. Aqui você tem a corrente sanguínea e tem várias moléculas aqui, várias de glicose, tá aqui as moléculas de glicose, tá. O que a insulina faz? A insulina é como se ela tivesse um papel, e essa é a ideia, pelo menos, de colocar a glicose dentro da célula. Então a insulina faz isso, ó. Pega a glicose, que é esse carboidrato que está circulante no nosso corpo, pega esse carboidrato e coloca dentro da célula. Injeta, insere, coloca lá dentro. Por quê? Porque esse carboidrato vai servir de energia para as nossas células enviarem as suas funções. Obviamente, se eu não tenho quem coloca esse carboidrato dentro das células, vou ter uma alta concentração no organismo. Porque não vai ter ninguém colocando dentro das células, o carboidrato vai aumentando a sua concentração, e é por isso que a turma fala, ele estava com um sangue cheio de açúcar, está com açúcar no sangue. Porque o açúcar, na verdade, é glicose, está em alta concentração, porque a insulina não está fazendo o seu papel. Não tem ninguém que pega essa glicose e põe dentro das células. Consequentemente, alta concentração, e aí você começa a ter vários e vários problemas relacionados a isso. Bom, então, diabetes do tipo 1 é isso, é uma doença autoimune. O nosso sistema de defesa se confunde
e ataca quem fazia bem. Só as células beta. Isso a gente diagnostica em criança logo, logo. Tá? Geralmente em criança porque você faz o exame de sangue e consegue pegar algumas estruturas que ficam no sangue e apontam a diabetes tipo 1. Mas tem também o tipo 2, ó. Vejam aqui, ó, o diabetes tipo 2. O que é esse tipo de diabetes? Esse aqui está mais relacionado a... É como se a... Acho que na apostila está... É como se a insulina não soubesse o seu papel. Ela não sabe muito bem o que ela tem que fazer. Ela não atua muito bem. Então, eu tenho uma concentração satisfatória de insulina no corpo, muitas vezes, mas a insulina não coloca a glicose dentro da célula. Não, a insulina fica aí também pelo corpo e ela não desempenha o papel dela, que é inserir, né, a glicose na célula. Consequentemente, se ela não atua, não age como deveria, vai ter uma alta concentração de novo de açúcar, de aspas, que é a glicose, e essa alta concentração vai caracterizar também a diabetes tipo 2, certo? Existem outros tipos de diabetes, mas isso não é consenso, por isso que eu não falo. Alguns dividem essa diabetes aqui em 5 grupos. Isso não é consenso, nem todo médico, na verdade, dificilmente um médico que aceita isso. Então, o que a gente tem de consenso é isso aqui, ó, tá? São 2 tipos apenas. Mas tem outros aí, associam. Alguns ainda aceitam um terceiro, que é a diabetes gestacional. Quando a mulher está grávida, ocorrem algumas mudanças hormonais, lógico, no grupo dela, por causa da criança, né? E aí, essas mudanças hormonais fazem com que ela desencadeie diabetes. Então, ela vai desenvolver diabetes também. Esse tipo de diabetes que acontece na gestação é o diabetes gestacional. E em alguns casos, depois que a mulher tem a luz, que ela dá o filho, dá luz, vai embora, diabetes some. Foi só naquele período enquanto ela estava grávida, no período de gestação. Outras não. A doença fica com elas a vida toda, tá bom? Então é um risco que as mulheres têm quando engravidam, é desenvolver esse tipo de diabetes, tá bom? Então são 2 tipos, no máximo 3, que é a diabetes gestacional. O tipo 2, só para fazer mais uma observação, geralmente tem a ver com o estilo de vida. Então, a galera sedentária, a galera obesa, a turma que gosta assim, vai de comer muito açúcar, comer coisa doce. Tem uma outra turma, que é a galera que gosta de tirar a sonequinha depois do almoço. Professor, não pode tirar? Pode, eu gosto também. Não tiro sempre, mas eu gosto. Mas se a sua soneca ultrapassa 40 minutos, aí você tem chance de desenvolver diabetes tipo 2. Tá? Então, é uma lista de condições, de fatores de risco que fazem você ter diabetes tipo 2, mas entenda que geralmente isso tem a ver com o seu estilo de vida. Então, quem come bem, quem se alimenta bem, quem pratica atividade física, lógico, quem não é obeso, quem não é sedentário, tem uma chance muito melhor de se desenvolver, certo? Uma outra dica, muito comum, visto que a gente consegue ver isso em algumas classes, como, por exemplo, sei lá, de pedreiro, servente de pedreiro e tudo mais. O que acontece? Geralmente, algumas pessoas têm um hábito seguinte, de manhã só toma um cafezinho preto. Ah, eu não consigo comer, aí só toma um cafezinho preto, 6 da manhã, sei lá, 7. Vai para o trabalho, sei lá, chega no trabalho às 7. Aí fica desde as 6, que foi a hora que tomou o café preto, das 6 até 1 hora, que é o horário do almoço, das 6 a 1 sem comer nada. Nada, 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 nada. Quando chega 1 hora, bate um pratão. Né? Né? E aí o pratão, o que acontece? Quando você tem um pratão, vou apagar. O que acontece? Lembra que a gente falou, foi na aula do sistema digestório. Quando a gente come, você tem algumas mudanças no seu corpo e geralmente você tem uma liberação de glicose. Vou começar a comer, o processo digestivo vai começar a quebrar as moléculas, como a gente viu, era igual um martelinho. Isso vai fazer com que eu tenha um pico de glicose. Uma maior concentração de glicose naquele momento, porque eu comecei a comer. Eu almocei e comi uma quantidade boa de comida. Só que quem come um montão, um cara tomou um cafezinho às 6, ficou aqui, ó, até às 13, esse pico
de glicose vai ser muito alto, ó, o pico. E aí parou às 13, comeu, vai jantar, sei lá, 9 horas, 9h30, 10 horas da noite, faz outro pratão. Então, a pessoa vive de picos. Picos. E esses picos, por daí algumas décadas, aumenta a chance da pessoa ter diabetes. Por quê, professor? Porque você tem uma alta concentração de glicose, de forma que a sua insulina não consegue dar conta. Então, em algum momento, você vai surrando tanta insulina, tanto, que ela começa a arriar. E aí, vai ficando uma maior concentração de açúcar no seu corpo, e aí você acaba desenvolvendo diabetes. Então, por isso que recomendo, coma de 3 em 3 horas. Por quê? Porque de 3 em 3 horas, 2 em 2, sei lá, você vai ter pequenos picos de glicose. Professor. Parece esses picos exagerados. Professor, o Oi. certo é fazer as refeições no horário certo, né? Mas tem muita gente que não consegue por conta do trabalho, aí acaba atropelando o horário e tudo. Por isso que tem muita gente doente também. Isso. Às vezes tem gente doente que nem sabe, né? Nem sabe que... Quando vai ver, já era. É verdade. Então, a Josi falou assim que... Por isso que às vezes tem muita gente doente, né? Então, lá no trabalho o cara não pode comer. Então, igual eu trouxe algumas frutas aí, daqui a pouco eu vou jogar uma para dentro, com certeza. Qual que é a ideia? Tenho que comer, mas a Josi falou que em alguns casos a pessoa não come. E aí, quando vai ver, já está doente. É como pressão alta, né? Quando você vai ver, se você não é uma pessoa que regularmente vai a uma assistência hospitalar, sei lá, quando você vai dar conta, já era. Já foi. Hipertensão, aí já era, né? Não tem volta, não tem cura, tá bom? É verdade, Lúcio. Bom, então essa é uma simples explicação de diabetes. Os outros eu vou mais citar mesmo, tá? Hipertiroidismo. Lembra da hipertensão? Hiper é grande, alto. Então, eu tenho o hipertiroidismo e tenho o hipo. Hipo é baixo. Lembra? Hipertensão quando a pressão está alta. Hipotensão quando a pressão está baixa. Aqui é a mesma coisa, tá bom? O hipertiroidismo se caracteriza por quê? Pelo excesso de produção de alguns hormônios da tiroide. Então, hiper, muitos hormônios na tiroide. Hipo, pequena concentração de hormônios ou liberação de hormônios da tiroide. Consequências, né? Isso aqui é legal também. Hipertiroidismo. Se você tem um dos sintomas dele aqui, né? O aumento do metabolismo. Se você gasta rápido o que você come, seu corpo funciona de forma muito dinâmica, muito rápida. Consequentemente, se você não comer, por exemplo, de 3 em 3 horas, em algum momento o seu corpo vai precisar de nutrientes, as suas células precisam de fonte energética, e aí, o que acontece? Se não tem comida, vai começar a comer você. E aí, a sua gordura vai ser utilizada como fonte energética, mas em algum momento, se você tem um metabolismo acelerado, com certeza você não vai ser gordinho, gordinha ou sobrepeso. Mas, pelo contrário, vai ser bem magro. Acabando a gordura, o que é que o seu corpo faz? Começa a usar como fonte energética os seus músculos. Por isso que pessoas que têm o metabolismo acelerado são magras, são magérrimas, muito magras, muito. Não tem gordura, não tem nem músculo nem nada. Você pega assim, o braço é fininho. Por quê? Porque o organismo vai usar como fonte. O metabolismo é muito acelerado. É como um cavalo, é como um carro, um V8. É um carro que é um motor que bebe muito, gasta demais. Se ele precisa de, sei lá, 3 litros, ele consegue fazer 3 quilômetros com litro, vai, sei lá, 3 quilômetros com litro. Se ele não tem mais combustível para queimar, no caso do carro, para. Mas ele foi feito para gastar muito, é beberrão. Quem tem o metabolismo acelerado também consome uma alta quantidade de energia. Precisa de muita energia, muita fonte de energia. Comer sempre, precisa. Se essa pessoa peca nesse ponto, vai começar a usar o próprio corpo dela como um alimento. Bom, o que mais? Então, obviamente, né, faz sentido.
Se você tem um aumento do metabolismo, faz sentido em sintomas ao emagrecimento. O hipo é o contrário. Se no hiper você tem um aumento do metabolismo, no hipotiroidismo, não. O metabolismo fica mais lento. Se o metabolismo fica mais lento, o paciente fica sobrepeso. Obeso, não consegue eliminar as coisas e por aí. Tem também tireoide Hashimoto, que é autoimune, novamente, né, um problema da pessoa, do organismo dela. O organismo dela causa essa inflamação. Temos também, deixa eu tirar aqui. Temos também o ósseo, é o crescimento exagerado da tireoide. Eu vou mostrar para você uma foto, eu trouxe aqui. Temos a doença de Graves, que é uma enfermidade autoimune também. Tudo sempre que a gente fala de autoimune, é o nosso corpo atacando ele mesmo. Então, o sistema de defesa, o sistema de imunidade, né? É o sistema sistema de defesa, esqueci o nome dele agora. Falei dele a aula inteira, esqueci. Da Brão. Mas, enfim, o nosso sistema de defesa é sempre imune. Por isso... né? Por isso que tem a tireoide que emagrece e que engorda, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, emagrece, aqui tem hiper. E engorda, aqui tem hiper. Isso mesmo, Deus. Bom, então, no caso aqui, gente, doença imune, autoimune, é sempre como o nosso sistema imunológico ataca o nosso próprio corpo, tá? Então, a doença de Graves é uma doença autoimune, acaba interferindo no funcionamento da tireoide, passa a produzir mais hormônio do que o normal, causando algumas alterações, e eu vou mostrar para você que alterações são essas. Mas são olhos salientes, visão dupla, eu tenho uma foto aqui duas fotos para te mostrar. Tem também a síndrome dos ovários policísticos e outras patologias que foram colocadas aí na apostila. Tá aqui, ó, esse é bócio. Veja essa região aqui, ó. Parece que ela tem um papo. Isso aqui está normal. Vejam o meu pescoço e vejam o dela. Isso aqui está errado. Não precisa ser médico para saber que tem uma alteração aqui, ó. Olha o tamanho disso, olha esse caroço aqui. Lembra que o bócio é caracterizado por esse inchaço, por esse aumento de volume. E essa é a doença de Graves. Esse olho está normal? Não. Esse olho está normal? Não. Tá? E aí, a doença de Graves, por exemplo, né? A gente consegue ver isso mesmo. Tá aí duas imagens para vocês. Então, assim, gente, sistema endócrino. Vocês viram, a gente deu vários exemplos. Fundamental para o controle do nosso corpo, desde a temperatura até a questões relacionadas à sexualidade, à prática sexual, relacionadas ainda à saúde dos nossos ossos, relacionadas ao nosso crescimento, relacionados à concentração, a reter, né, a retenção de líquidos do nosso corpo, relacionados a como vai o nosso emocional, enfim, o sistema endócrino tem uma relação direta com todo o nosso corpo por conta dessas glândulas que produzem hormônios. Agora, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor. Isso aqui na escola talvez seja o sistema mais falado, né? Principalmente quando a gente começa ainda chamava ciência, eu não sei se chama, deve chamar ciência ainda, sei lá. Mas eu lembro quando eu comecei a ver isso aqui, a matéria chamava ciências. E aí eu fiquei, então é assim que funciona, é bem legal. Então vamos conversar um pouquinho sobre o sistema reprodutor. Lógico, né? O nome já fala, né? Se você se atentar ao nome, você já vai ter pelo menos uma noção do que significa. Reprodutor vem de reprodução. Reprodução vem de nova vida, vem de novos, sei lá, bebê, de criança, essa é a ideia. Bom, esse sistema é fundamental porque ele permite a manutenção da vida na Terra. No sentido de, por que a gente tem crianças nascendo? Porque o sistema reprodutor está entrando em ação, tanto do homem quanto da mulher. Por quê? Esse é o único método que a gente tem para gerar bebês.
E aí eu vou deixar alguns vídeos aqui, não necessariamente o ato sexual. O ato sexual é um método natural, mas existem métodos artificiais. E aí eu deixei vídeos aqui para vocês poderem assistir depois também, tá bom? Mas é fundamental que, para que a gente consiga ter novas pessoas, novos indivíduos aqui no planeta Terra, você tem que ter a ação direta do sistema reprodutor. É lógico, né? Hoje, cada vez mais a gente lida com um dado que é o seguinte: uma menor quantidade de bebês tem nascido. Isso é um fenômeno que tem acontecido em todo o mundo, não só no Brasil. Consequentemente, se nasce uma quantidade menor de bebês, geralmente você tem indivíduos ou países mais velhos. Você pode ver o Japão. Lá, a quantidade de pessoas centenárias, pessoas que têm 100 anos, é altíssima. Mas de pessoas, de jovens, de crianças, é bem baixa. Porque é um país velho, um país antigo, mas que, infelizmente, as pessoas não deram tanta atenção assim. Se desenvolver muitas partes, Japão, fora de série, mas nesse ponto de reprodução ainda peca muito. Tanto que existem alguns projetos de a pessoa é direcionada, é enviada para lá para poder ter filhos. Então, o governo do Japão sustenta você lá fora. Para que você tenha filhos, lógico, né? Tenha filhos e viva ali, né? Senão não adianta você ter que voltar para o Brasil, não. Mas para que você comece, você ou o casal, sei lá, comece a popular o país com crianças, com indivíduos novos, não só idosos, não só adultos e com idade, coisa do tipo. Então, esse é o papel do sistema reprodutor: trazer vida, gerar vida, fazer a manutenção da vida aqui na Terra. Geralmente, o mínimo, né? O mínimo que eu falo, quando eu estudava, uma das causas do nosso país estar ficando cada vez mais velho é que os casais atualmente têm escolhido por ter filho mais tarde. Então, falo porque lá na UFSCar, todas as meninas, todas, sem exceção, só uma lá, mas é porque ela chamou depois. Todas as meninas do grupo de pesquisa e os rapazes também queriam fazer o mestrado, o doutorado, e só depois pensar em ter filho. Só de graduação, mestrado, doutorado, você tem pelo menos uns 12 anos de estudo. Pelo menos. 5 de graduação, você vai ter mais 1 de mestrado, mais 4 de doutorado, se for para o pós-doc, é mais 1, 2 anos. E aí, o que acontece? Elas começam, eles, né, os alunos, começam a ter filhos lá para os 35, 40 anos. Aí já é tarde. Já estou com 35 anos, nossa idade não está boa, né? Vou ter só um mesmo. E aí começam a ter um filho só. Qual que é o problema disso? Para justificar, porque esse sistema aqui é fundamental. Você tem uma... Aqui, eu vou pegar um exemplo, um casal, um homem e uma mulher. Para que esse casal substitua o lugar deles na sociedade, eles têm que ter no mínimo 2 filhos. Porque um filho vai ficar, sei lá, no lugar do pai, e o outro filho, ou filha, não sei, vai ficar no lugar da mãe. Só que, geralmente, é isso que tem acontecido. O casal brasileiro tem em torno de 1,7 filhos. Muito pouco. Então, eu não tenho uma quantidade suficiente de pessoas para substituir a quantidade daqueles que geraram, né? Então, eu tenho uma quantidade menor de filhos nascendo, consequentemente, lá em cima, os idosos vão vivendo mais, e aí o país vai ficando cada vez mais velho. Bom, isso é uma das justificativas porque o Brasil e o mundo têm envelhecido. É bem legal. Depois vocês dão uma olhada lá. Chama taxa de natalidade. Então, queda na taxa de natalidade. Natalidade é o número de crianças nascidas vivas. Natalidade é isso, tá bom? Bom, os seres humanos apresentam reprodução sexuada. Significa que, no caso do ser humano, você vai ter a fusão do espermatozoide
e ao óvulo. Eu vou mostrar um vídeo, o próximo vídeo vai ficar claro para você ver como isso acontece. Existem formas não naturais? Claro, eu falei. Então, existem formas não naturais. Eu conheço um casal que optou por ter, sei lá, fazer a inseminação artificial. Nasceu um menino lindo. Cabelo loirinho, parecia um anjo. Cabelo branco, assim, loirinho, cacheado, olho azulzinho. Projetado, perfeito. Inseminação artificial. Saiu, deu certo. Então, não necessariamente tem que ter um ato sexual. De alguma forma, você tem que ter a fusão do espermatozoide ao óvulo. É isso que vai garantir que a criança, que o óvulo seja fecundado, que a criança possa nascer. Tá bom? Então, não tem necessariamente a ver com o coito, né? Um ato mesmo em si. Bom, existem formas não naturais, a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que eu deixei vídeos aqui para vocês, que são especialistas falando como acontece e tudo mais. Só que eu quero só mostrar para vocês esse primeiro vídeo aqui, para que a gente entenda como que acontece. Deixa eu só ver uma... Se não der aqui, vocês podem ver em casa, porque eu tenho que ver se eu consigo reproduzir para a galera aqui do presencial. Espera aí, deixa eu fazer um teste aqui, meninas. Eu já voltei. Copiar o link aqui. Aí. Vamos lá. Geralmente faz inseminação. Oi? Aí. Vamos ver se vai sair. Se não sair, depois eu vou mandar para vocês, vocês podem ver. Dá para ouvir, meninas, o Zoom? Bem pouquinho. Bem baixinho, professor. Bem baixinho, né? Deixa eu... Ó, mas basicamente, eu vou narrando aqui. Você tem aqui olha, a saída. Depois eu vou mandar. O que é isso aqui? É o pênis. Aqui você tem a ejaculação e a liberação dos espermatozoides aqui na vagina. E aí, depois vocês podem ver esse vídeo em casa. E aí vai mostrar desde o início até a fecundação. É bem legal. Eu vou falar sobre isso no final da aula, mas uma coisa muito interessante, que a gente vê como o corpo é perfeito, a vagina é muito ácida. Por quê? Porque ela precisa ser assim, porque existem bactérias, fungos e outros micróbios, micro-organismos, que ficam nessa região, e essa acidez mata essa galera. A acidez da vagina mata os fungos, mata as bactérias e por aí vai. Grande parte deles, pelo menos. Só que, quando você vai ter, quando o casal tem uma relação, e aí ocorre a ejaculação, você pensa, caramba, peraí, mas, então, o que garante que essa acidez da vagina não mata os espermatozoides? O sêmen. Então, eu vou falar no final da aula. Mas o sêmen protege os espermatozoides para que eles consigam passar por essa parte da vagina que é muito ácida, senão eles morrem. Se não tiver o sêmen, eles vão morrer porque a vagina é matada com acidez. Eles conseguem ultrapassar essa barreira, muitos morrem, lógico, mas alguns, e aí a prova a gente conseguiu passar, conseguem passar e chegar no outro e desenvolver. É muito legal. Então, esse vídeo é bem informativo, todo cheio de desenho, cheio de uma moça aqui explicando, é bem legal. Recomendo que assistam. Eu lembro que a gente passou os outros nas outras aulas, e é bem legal, certo? Então, esse é uma forma da gente ver como acontece a fecundação. Esses são os órgãos, ou são as partes relacionadas ao sistema reprodutor feminino. Então, você tem a tubo-uterina. Tudo isso eu falo no vídeo. Falo o colo do útero, você tem o próprio útero, você tem a vagina, o ovário. E no ovário, lembra que tem a produção do estrógeno e da progesterona, que eu falei no capítulo passado. Então, aqui, ó, tem o ovário, tem o útero, tem as tubas uterinas, tem a vagina e a vulva. Vou falar um pouquinho sobre, citar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá. Ovário. Produz
os hormônios, sendo eles o estrógeno e a progesterona, como eu falei no capítulo do sistema endócrino. Fundamental, né? Se eu não tenho a produção de estrógeno, como eu mostrei, a mulher começa a ter alguns problemas no corpo. Útero é aqui que você vai ter o desenvolvimento, é aqui que é, entre aspas, a bolsa. É o local onde o bebê vai ser formado e vai ser abrigado, protegido. Tubas uterinas. São duas tubas que ligam os ovários ao útero. Aqui, ó. Tuba uterina, ovário, útero. Bom? Ó, vejam as tubas uterinas ligando o ovário ao útero. O que mais? A vagina é o local por onde passa a menstruação e o bebê, logicamente, se o parto for normal. Aqui, vagina. E aqui também você tem a introdução do pênis, e aqui, né, aqui vai ter a ejaculação, e o espermatozoide vai seguir esse caminho. Vulva, composta pelos pequenos e grandes lábios, pela abertura da uretra, é mais a parte, digamos assim, a parte externa, digamos assim, da vagina, né? E aí uma coisa importante, falando ainda da vagina, possui um ímen, como se fosse um selo, né? E que geralmente se rompe na primeira relação. Não necessariamente na primeira. Não necessariamente, em alguns casos, esse ímen se rompe depois. Posteriormente, em alguns casos gera sangramento, não é regra, algumas nem sentem, aí depende muito de vários fatores, como quão relaxada a mulher está e tudo mais, mas uma curiosidade aí. E o clitóris, que tem uma relação direta com o quê? Com o prazer. Então, quão prazerosa está sendo a relação para a mulher? O clitóris que vai contribuir para esse prazer aí. Isso que existem muitas recomendações de mulheres para como é que a mulher pode utilizar, como é que ela consegue se estimular por meio do clitóris. Esse órgão tem esse papel, né? Essa parte do sistema reprodutor. As mulheres possuem um ciclo menstrual. Isso aqui também é sempre média, né, gente? Eu conheço mulheres que têm de 21. Já tive amigas que tinham ciclo menor. Outras que tinham ciclo de 28. Conheço mulheres que têm de 28. Então não é regra, mas geralmente o ciclo menstrual, aqui, ó. Algumas menstruam a cada 25 dias, de 25 em 25 dias, geralmente isso acontece. Outras de 21 em 21. Já tive amigas que de 14 em 14. Então aí depende, mas geralmente de 25 a 28 dias isso acontece. É um ciclo, né? Por isso o ciclo menstrual vai, termina, volta outro. Termina, volta outro. É igual no ciclo, a gente falou, o ciclo capilar. Nunca para. Nunca para. Nunca para. Certo? Bom, quando esse ciclo menstrual se inicia, o gameta feminino é introduzido no ovário. Isso tem um vídeo também mostrando como isso acontece. Eu separei um vídeo também. A gente olha para essas palavras e parece tudo tão complexo, tão estranho assim. Mas quando você vai ver no vídeo, é algo muito simples, tá? Então, por isso que eu procurei. Fiquei caçando ontem vídeos para mostrar para vocês como isso acontece certinho. Eu vou deixar aqui no comentário para vocês verem. Mas, quando o gameta é introduzido no ovário, ele vai até a tuba uterina e segue para o útero. O ovário vai até a tuba uterina, vai para o útero, lembra, né? Então, aqui, ó, gameta aqui no ovário, vai para a tuba uterina, vem para o útero. Se durante esse processo, o ovário vai para a tuba, desemboca no útero, se durante esse processo ele não for fecundado, ele vai ser destruído, ocorrendo uma descamação na parede do útero que já está em desenvolvimento, originando assim a menstruação. Qual que é a ideia? Então, parece meio radical, né? Mas é como se o seu corpo fosse programado ou esperasse, o seu corpo espera que você, que a mulher, fique grávida todo mês. Tanto é que ele já prepara, ouviu? Ele prepara o útero, começa a preparar. Já manda ali um gameta para sair do ovário, para ir as tubas, até chegar no útero. Quando chega no útero,
Tá tudo feito já. É como se uma criança chega, você já tem o berço, tem o quarto, tudo preparado. De repente... Professor. Oi. Oiê. Então, tem muitas mulheres que não conseguem E menstruar. aí, Ju, tudo bem? E você? Tudo bem? Bom...